Olá, tudo bem? Meu nome é Gustavo, sou formado em Educação Física no ano de 2006 pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, pela Unicinos. Neste ano eu concluí a licenciatura plena, ou seja, a capacitação para se dar aula em colégio, escolas, e, enfim, trabalhar com educação formal e para trabalhar em clubes, academias, etc. Então, como é que começou a minha história na educação física? Minha história na educação física começou lá no tempo de colégio, ou seja, a educação física escolar, por muitas vezes, ela é abandonada pelo professor. O professor simplesmente vai para a escola e cumpre uma tarefa mecânica de fazer jogos. O professor na escola ele entende a educação física como um processo de ensinar regras e ensinar os alunos a praticarem algum esporte, seja futebol, vôlei, handebol, enfim, basquete. E aquilo não me satisfez, mesmo enquanto estudante, aquilo não me satisfazia para valorizar a educação física como hoje eu entendo, né? Então a gente tinha aquele processo: primeiro bimestre futebol, segundo bimestre vôlei, terceiro bimestre basquete, quarto bimestre handebol. E o que acontecia? Além de praticar o esporte, a gente tinha que fazer uma provinha por vezes sobre as regras do esporte. Então, o que era a educação física escolar? A educação física escolar era fundamento de esporte e eram jogos. Os jogos eram o auge da educação física na escola. Então, quando tinha um torneio, quando tinha um evento, um interséries, a gente ficava louco. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente, desde o princípio, desde o começo, a gente entende a educação física como lazer, como brincadeira e como esporte. Na escola também acontecia o seguinte: quando tinha uma reunião, quando tinha qualquer evento na escola, a primeira disciplina que se cortava, se deixava para o lado, era a educação física. Então, tira a educação física, põe a educação física. Então, ela era entendida na escola, a nossa formação como estudante, lá na educação básica, ensino fundamental, ensino médio e até a pré-escola, a nossa educação física ela é entendida como lazer. E hoje, a gente entende algumas consequências desse entendimento, dessa formação, que é a base, né? Que é a raiz, ou seja, a educação física não é valorizada. E nesses tempos de pandemia, o que acontece? A gente está lutando para trabalhar, lutando para fazer as pessoas entenderem que cuidar da saúde, promover a saúde através de hábito saudável, através de exercício físico, através da manutenção diária e contínua de um equilíbrio saudável, é muito mais vantajoso para o próprio indivíduo e para o coletivo. Por quê? Porque não se gasta em saúde pública, enfim, todos os processos que fazem a gente ter um benefício de se cuidar. Só que esse entendimento não existe. O que acontece? Não existe na maioria dos lugares, em alguns lugares existem. Eu me lembro que até 1999, eu estudei aqui na região onde eu nasci, em São Leopoldo. Estudei no colégio particular e tal, e que a educação física era do mesmo jeito, era levada em segundo plano, levado como lazer, levado como brincadeira, como uma hora de brincar. Mas, no entanto, no ano de 2000, quando eu me formei no ensino médio, no terceiro ano, eu fui para outro colégio particular, em Canoas. E este colégio tinha um professor de educação física que lá no terceiro ano, eu peguei um espírito do que é e do que deve ser educação física em toda a formação escolar. Da gente entender o processo desde o princípio, para a gente se cuidar, para a gente se alimentar bem, para a gente se exercitar, para a gente se movimentar e para a gente não ser uma população doente e obesa, né? Então o que acontece? Lá no terceiro ano do ensino médio, eu tive um professor que ele praticava, com perdão da redundância, ele fazia a praxis. O que é a praxis? Ele aliava a teoria e a prática daquilo que ele fazia. Ou seja, ele ensinava através do exemplo e através da exigência que ele dava a nós.
Ele fazia quase que 50%, 60% de aula prática e o resto ele fazia aula teórica. Mas quais eram as aulas teóricas deste professor? As aulas teóricas deste professor eram aulas sobre postura, sobre educação, sobre alimentação, sobre conduta, postura na sala de aula, como o aluno deve se exercitar. Ele ensinava a gente as valências físicas ou as qualidades físicas, o que era correr, o que era força, o que era resistência, falava sobre anabolizantes, que lá no ano de 2000 era moda, tipo, tinha um programa na televisão que chamava Malhação. E a malhação acontecia dentro de uma academia. Então tinha muita discussão. Ali começou o ponto que a maioria das pessoas que praticam atividade física e praticam academia hoje começou a praticar. Porque foi jogada o corpo sarado, como modismo e como corpo dito ideal, né? No entanto, ele aproveitava essa oportunidade também para falar sobre os malefícios dos anabolizantes. Ele falava sobre exercício em academia, sobre exercício fora e nos dava aula teórica, nos dava trabalhos teóricos também e exigia que a gente fazia os trabalhos e apresentasse, e discutia sobre os temas. E quais eram os temas? Saúde através do exercício e através da alimentação. Ali no terceiro ano, eu não sabia, época de vestibular, de decidir o que eu vou fazer, qual vai ser minha profissão, qual vai ser meu propósito enquanto profissional, como eu vou contribuir com a sociedade. No terceiro ano, o professor Nenê, lá de Canoas, até nem sei onde ele está, se ainda está trabalhando, eu acho que sim, porque ele era um pouco mais velho que nós, só. De repente já estava na mudança de chave, mas enfim, lá naquele ano de 2000, tendo um ano de educação física escolar com esse professor, para mim foi o exemplo maior de professor que eu tive, porque ele dava aula com muita motivação e ele dava aula mesmo. Ele fazia da educação física os alunos e nós entendermos a importância da disciplina em que ele estava ministrando. Ali eu decidi fazer vestibular para educação física. Foi ali. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a educação física é uma ferramenta de promoção de saúde, acima de qualquer outra coisa, acima de tudo. Não para ter uma barriguinha chapada, para ter um bíceps avantajado, um tríceps, um peitoral, nem para exibir um corpo malhado com exercício, mas acima de tudo, a importância da atividade física, do exercício físico para um hábito de vida saudável. E o que é o hábito de vida saudável? É tu praticares todos os dias através desta consciência de saúde, através do exercício, da alimentação, este hábito. Então, o que acontece? Se eu tenho isto, se eu entendo este processo, eu não vou me preocupar em fazer exercício somente pela questão estética, de ficar mais forte, mais magro, enfim, eu vou fazer o exercício porque aquilo vai me promover bem-estar. E quais são os bem-estares que o exercício vai me promover? O exercício promove bem-estar social, bem-estar psicológico, físico, enfim. O que acontece? Geralmente as pessoas elas têm preguiça ou, enfim, por falta de força. Numa jornada de um dia inteiro de trabalho, as pessoas ficam com as pernas cansadas. E quanto mais cansadas as pernas estão, menos disposição eu tenho para viver, para chegar em casa, brincar com o filho, brincar com o cachorro, dar atenção para a esposa, enfim, de dançar numa sexta-feira. Trabalhou a sexta-feira, a semana toda, chegou na sexta-feira, pá, agora chegou a hora de aproveitar, sair do trabalho, vou aproveitar, vou dançar, vou para uma danceteria, eu não consigo porque eu estou com preguiça, porque minhas pernas estão cansadas. Então o que acontece? O simples fato de fortalecer a musculatura global, pernas, toda a musculatura do nosso corpo, nos traz disposição. Porque quem tem as pernas fortes, por exemplo, vai ter mais motivação para fazer essas atividades que dão prazer na vida. Então o que acontece? Eu não consigo ser feliz de uma forma plena se meu organismo não acompanha aquilo que a minha cabeça quer fazer. E o que acontece? Eu perco saúde, eu perco qualidade de vida.
Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Isso é um simples exemplo de que o exercício físico, ele promove saúde global, saúde estética, como eu já disse, saúde psicológica, saúde até financeira, porque tu vai ter mais motivação para trabalhar, porque tu tá te sentindo bem, nada te limita. Então um corpo forte, ele é capaz de produzir mais e mais e mais. Então o que a gente entende por exercício físico? A gente entende exercício físico como uma ferramenta muito eficaz de manutenção, de promoção da saúde, para que a gente não precise chegar ao ponto de tratar. Tratar é muito mais dolorido, muito mais custoso, então a gente prefere entender o exercício como uma grande ferramenta de promoção de saúde. Então o que eu vou dizer? As pessoas também, tem um outro detalhe, eu gostaria de falar sobre exercício físico e atividade física. O que acontece? Muitas pessoas chegam na academia e dizem a mim: bah, eu trabalho o dia inteiro caminhando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá na empresa. Eu faço exercício, eu subo escadas o dia inteiro. Bom, eu gostaria de dizer para essas pessoas que isso não é exercício físico. Isso é uma atividade física. Então a gente vai separar um pouquinho o conceito de exercício físico e de atividade física. O que acontece? O exercício físico, ele é uma atividade física, mas a atividade física não necessariamente seja um exercício físico. Como é que a gente vai explicar isso? O exercício físico são atividades físicas planejadas, ordenadas, organizadas, com propósito, com o objetivo de atingir o melhoramento de uma ou mais qualidades físicas. Ou seja, se eu tenho o propósito de me condicionar fisicamente, vamos dizer, na resistência cardiorrespiratória, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um programa de caminhada, se eu sou sedentário, depois devagarinho trote, correr e assim por diante. Eu estou me exercitando para melhorar uma capacidade, uma qualidade física, ou até mesmo para cuidar da saúde, em termos de colesterol, de diabetes, enfim. Eu estou fazendo atividade física programada, planejada, estruturada, a fim de melhorar o meu condicionamento físico. Isto é exercício físico. E o que é atividade física? Atividade física é qualquer movimento corporal que a gente faça durante o dia, durante as atividades da vida diária, que promova um gasto calórico. Isso é atividade física. Por exemplo, eu saí de casa correndo ou caminhando, enfim, para ir até a parada pegar o ônibus. Eu, em casa, fazer serviço de jardinagem, por exemplo. Caminhar dentro da empresa de um lado para o outro. No meu prédio, se não tem elevador, ou subir por escadas. Isso sim, isso é atividade física. Isso não tem um propósito. Não tem um objetivo de melhorar a capacidade física. É simplesmente um movimento corporal humano que tem um gasto calórico ali. Então, o que acontece? Um gasto energético. Então as pessoas elas confundem muito o que é exercício físico e o que é atividade física. Então se elas caminham no trabalho, se elas sobem escadas, elas acham que não precisa se exercitar, muito antes pelo contrário. Às vezes esse movimento desordenado e não planejado, em vez de trazer melhoras para a pessoa, vai trazer malefícios para a saúde dela, porque às vezes ela está sobrecarregando o organismo dela de uma forma até prejudicial. Por quê? Porque ela não sabe a intensidade que ela está fazendo, ela não sabe as possibilidades biomecânicas, fisiológicas, estruturais, enfim, ela não entende esse processo. Então, muitas vezes, essa atividade física que ela faz, ela tira a pessoa do entendimento de que ela deve fazer exercício físico. E quem promove exercício físico? Somos nós, professores de educação física, os estagiários enquanto auxiliados por nós. Enfim, esse entendimento de todo o processo do exercício físico, da importância, da conduta do exercício, ele deve ser aplicado lá na primeira fase, na educação básica. Porque se ele for aplicado por nós, professores de educação física, lá no primeiro momento, na educação básica, a gente vai ter uma sociedade que entenda o nosso valor, que entenda o papel importante do exercício físico para a manutenção da saúde e para a promoção da saúde.
em todos os aspectos da saúde, porque saúde não significa só ausência de doenças, né? Saúde significa um estado de completo bem-estar em todos os ramos, em todos os setores que eu já falei. Então eu gostaria de dizer para vocês que o entendimento sobre o exercício físico, sobre a atividade física, o entendimento da Ox Academia, representada por mim, fundador dela no ano de 2008, sempre foi esse. Usar o exercício físico como ferramenta de promoção de saúde e de educação, porque a gente só consegue fazer a pessoa valorizar aquilo que a gente passa para ela através da educação, e a gente tem que educar. O aluno que está dentro da academia da gente, o aluno que passa pela gente, ele não é um repetidor. Enquanto a gente tratar o aluno como repetidor de movimentos, de gestos, sem explicar para ele qual é a importância, por quê, qual é o fundamento dele executar um movimento de tal forma, com tal velocidade, com tantas repetições, dando um intervalo de tantos segundos, um intervalo de descanso de tantos dias, enquanto a gente não explicar o que o exercício interfere, cada ação, cada exercício que a gente passa para ele vai ser simplesmente vai continuar sendo um repetidor. E sendo um repetidor, quando ele se enjoar, quando ele entender que não precisa mais fazer exercício físico, a primeira coisa que ele vai largar é o exercício. E isso está sendo reflexo na nossa sociedade, dos nossos políticos, que agora em tempos de pandemia, eles não entendem a atividade, não entendem o exercício físico, não entendem os setores de academia, por exemplo, a qual eu represento, como atividade essencial. Mas como não é essencial? Cuidar da saúde, promover saúde, ter saúde não é essencial? Então essa transformação de ideia, de conceito, ela tem que ser mudada através lá da base, pré-escola, primeiro ano, que já mudou, não é mais pré-escola, agora é primeiro ano, segundo ano, até os 9 anos de educação fundamental básica, depois o ensino médio. Então o que acontece? Nós, professores de educação física, temos que desde o começo plantar essa semente de valorização de educação, para depois a sociedade entender a importância desse papel fundamental que é o hábito de vida saudável através do exercício. Quem se exercita come, por consequência, come melhor, dorme melhor, se movimenta melhor, produz melhor. Isto é básico, mas é básico para nós, professores. Então a gente tem que educar os nossos alunos, seja na escola, seja na academia, seja onde for, para este entendimento, para que a gente possa efetivamente fazer um trabalho muito mais eficaz e tranquilo, de botar em prática aquilo que a gente sabe na técnica, e não tentar convencer da importância. A importância já vai ser entendida porque já teve uma semente plantada lá no começo. Então eu gostaria de finalizar dizendo qual é o entendimento do professor Gustavo sobre exercício físico, qual é o entendimento da Ox Academia sobre atividade física, para que a gente possa viver numa sociedade mais saudável e fazer da nossa profissão a valorização que ela sempre mereceu. Até o próximo vídeo.